Boa tarde. Um auditório muito bonito, muito íntimo. Tem uma sala de pessoas que estão próximas, vê-se as caras. Espetacular, estou a reconhecer umas. Eu vim-vos falar hoje, quando os slides aparecem, no trabalho dos últimos 10 anos da minha vida. Isto é o que eu tenho estado a fazer. A Rebundance faz programas de co-liderança e de liderança criativa. Mas a Violeta, que me convidou e que fez um desses programas, disse-me: eu acho que eu quero que tu fales sobre arquitetura e sobre urbanismo. E eu já não falo nisso há mais do que 10 anos, pela simples razão que no fim de um período de mais ou menos 30 anos de realizar edifícios sustentáveis, fizemos uma insolvência porque a crise não permitiu ter outra saída. Isto tornou um pouco mais exciting a minha vida, porque eu pude redesenhar a minha vida, pude decidir, ok, fiz 30 anos de uma coisa, I think it's enough, vamos fazer outra que seja ainda mais dentro do meu espaço de propósito e significado. E eu realizei que os edifícios que tínhamos feito verdadeiramente não tinham mudado o mundo, tinham criado muito interesse, muita atratividade, mas não tinham mudado as práticas comuns. Tínhamos mais downloads do que foram feitos do nosso site, que era tudo gratuito, é impossível. Mas não tínhamos mudado as práticas, então eu acabei esse período a pensar, se calhar os alibis não mudam o mundo, não é? Porque nós éramos um pouco a referência dos alibis nessa altura da construção sustentável. E trabalhei muito trabalho por consequência disso interessante, mas o importante para mim era como é que nós mudamos as mentalidades das pessoas. E hoje venho-vos falar um pouco sobre essa realidade que eu aprendi nos últimos 10 anos, que é como é que nós podemos mudar a nossa mentalidade, como é que nós podemos mudar as nossas práticas e como é que o podemos fazer de nós, vindo de nós, não porque existe uma nova lei, porque existe uma nova moda, sim porque nós decidimos que faz sentido. E um dos músculos importantes que nós temos treinado imenso é o músculo da sobrevivência. Eu pus os slides em inglês, para caso alguém não soubesse português, pelo menos pudesse seguir os slides. Não é por engano. Mas esta lógica do músculo da sobrevivência é uma lógica que nós vemos em inúmeros filmes de referência, e a outra é a sobrevivência dos poucos. Portanto, há abundância no mundo, mas na realidade só chega para poucos, porque realidade é escassez. Aliás, o termo economia, e nós vivemos numa economia que se assenta em escassez, porque se não houvesse escassez não havia necessidade de gerir recursos. Se houvesse abundância, ou se fosse essa a mentalidade, poderíamos evoluir. E, portanto, não sei se também este é outro filme, que é o Elysium, mas também existe um músculo que é o músculo, no fundo, da prosperidade. E nós podemos, vivendo em sinergia e em simbiose uns com os outros, provavelmente conseguimos ter muito mais prosperidade e muito mais alargada e acessível a todos. Isto também é um filme, o Avatar. Portanto, mostrei-vos 3 referências a filmes. Também gosto muito desta imagem, porque se calhar um dos passos mais difíceis que nós precisamos de fazer quando queremos mudar de mentalidade, e a mentalidade tem que mudar antes de mudarmos práticas, ou senão estamos a ser bonecos guiados por alguém, é efetivamente o questionar o que nos limita. E eu gostei muito que no filme Avatar eles decidiram, vamos aqui ter umas montanhas que não têm a lei da gravidade. Não há melhor exemplo de limiting beliefs, ou portanto de crenças que nos limitam, do que a lei da gravidade, não é? Estamos um pouco ligados a ela. E para mim esta imagem é uma imagem que me lembra sempre da possibilidade que nós temos de verdadeiramente desenhar o nosso caminho. Porquê? Porque o futuro não está escrito em pedra, portanto podemos escrevê-lo se calhar em sementes, e essas sementes podemos ser nós a decidir quais são e podemos plantá-las hoje. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que vem desde muitos antepassados. Muitos dos povos indígenas tinham de uma maneira ou outra, esta frase que é: quem é alguém que não faz melhor daquilo que herdou, não é? Se nós não deixamos um mundo melhor aos nossos filhos e netos, qualquer coisa está errada. E, portanto, se estas frases já ressoam há muitos milhares de anos, se calhar nós podemos aplicá-la a este conceito de plantar hoje o futuro que nós queremos
para os nossos filhos, netos, etc. E se não os temos, para aquelas pessoas com as quais estamos emocionalmente ligados. E então eu acho que é interessante perceber que a barreira não é a tecnologia e a barreira também não é a imaginação. A barreira é mesmo a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e atuar no dia a dia, porque temos edifícios que já comportam, no fundo, uma grande carga viva em fachada, em cobertura, e temos a possibilidade, isto é um exemplo, vocês conseguem ler os nomes, não preciso estar a dizer todos, mas isto é um exemplo em Milão, mas existe já esta perspectiva de por que não trazer a natureza mais perto na cidade. Este projeto, por acaso, ainda não foi construído, ou não foi construído porque acho que não ganhou o concurso, mas era também um edifício que permitia que a fachada tivesse uma presença que, com o clima, com as estações, com aquilo que era necessário do ponto de vista de quem lá estava a utilizar o edifício dentro, poderia mudar. Estas perspectivas são relevantes. Depois, este prédio foi o primeiro prédio bioclimático, é da nossa autoria, que é ao lado de onde vive a Eunice. É um prédio onde ninguém precisa de aquecer ou arrefecer todo o ano, ou seja, se nós construímos com materiais pesados no nosso clima e isolarmos termicamente pelo exterior e tivermos a proporção certa de áreas envidraçadas, orientadas, sobretudo a sul, mas com cuidado nas outras orientações, nós conseguimos, e boa ventilação natural, nós conseguimos viver todo o ano sem aquecimento, sem arrefecimento. Isto é a realidade nestes prédios e é uma realidade que para mim dói-me um pouco ter a consciência que o país que antigamente tinha o pico do seu consumo de energia no inverno, porque nós efetivamente tínhamos que aquecer no inverno, depois de vir as modas dos edifícios em vidro, tem agora um pico de arrefecimento no verão e, portanto, toda esta, como se diz, distopia entre aquilo que é possível e aquilo que é, no fundo, a prática cega, it's a bit worrying. Mas pronto, nós temos algumas provas que, quando for necessário, podemos falar outra vez sobre elas. E então, agora um pouco sobre este futuro que queremos co-criar e que podemos nós decidir quais são as sementes que plantamos, podemos também, olhando em volta, entender que há uma série de projetos lindíssimos, como o da Maria Garanel, da Eunice, que ela falou agora. Há o Zero Waste Lab, ganhou agora um prémio com o projeto Replay. Temos a Terra Sintrópica em Mértola, que tem a agrofloresta produtiva mais interessante, que está neste momento em curso e também com dimensão e já está a medir o impacto que está a ter sobre o clima em Mértola. Temos mais pequenos projetos, a agrofloresta Bela Flor Respira em Campolide. Eu faço muito enfoque neste tema da agrofloresta porque todo o trabalho que fiz ao longo de muitos anos com as cidades sustentáveis e a resiliência das cidades leva a este tema muito importante, que é fixar a nossa alimentação localmente, estar próximos daquilo que nos vai alimentar. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Temos outros projetos que estão a acontecer que são importantíssimos para trazer, no fundo, o protótipo de novas economias ou novas formas de nós podermos interagir e cambiar e fazer fluir o valor. O Banco do Tempo de Campolide, a Rede Alimentar de Mértola, mais uma vez um projeto em Mértola que está a tentar estabelecer uma rede que permita resiliência numa área que, no fundo, está sob muita pressão a nível também ambiental. E garantir resiliência e sobrevivência das pessoas. Temos a cooperativa e o Gandum Village, a cooperativa Minga e o Gandum Village em Montemoro Novo, que estão a fazer projetos interessantíssimos e a avançar com formas de colaboração muito, muito fortes e interessantes. A Traditional Dream Factory, na Abela, e a Regenerativa Coop foi fundada há 2 meses em São Luís. Portanto, há projetos incríveis que estão a nascer, alguns já há algum tempo, outros recentes. O que é que nós precisamos para isto ser a nossa realidade normal e não a exceção? Porque eu, honestamente, estou farta de exceções. Acho que as exceções chegam. Nós precisamos de apostar em soluções que possam escalar, que podemos compreender também, ok, eu fiz o protótipo, mas eu não sou a pessoa para fazer escalar isto. Portanto, eu
ofereço a outrem que tem a capacidade de fazer escalar todo o know-how que eu ganhei. Isto é preciso ter como atitude, eu tenho essa, poderá haver outras, e eu acho que há um músculo muito importante que nós precisamos treinar. E então queria-vos agora convidar para um pequeno exercício, não é uma meditação, porque eu vou pedir para deixarem os olhos abertos, mas um pequeno exercício de nós entrarmos em 2050. E não numa perspectiva de 2050, vai acontecer isto, vai haver uma guerra, Não, numa perspectiva de como é que nós gostaríamos, no melhor cenário, vocês tapem as orelhas porque para a semana vão fazer isso connosco, no melhor cenário, no cenário do futuro completamente positivo, o que é que nós precisamos que seja a nossa realidade. Okay? E eu tenho aqui algumas ideias para vos propor, mas considero muito importante vocês treinarem este músculo todas as noites, todas as manhãs, o que vos der jeito. Mesma maneira que as pessoas comem pequeno almoço, deviam treinar este músculo, é a minha opinião. Ok. Então, o que é que vai ser, no fundo, como vão ser as cidades em 2050? E uma dúvida que eu não tenho e que tenho clareza é que vai haver muito mais natureza nas cidades. Aliás, eu acho que provavelmente não vamos conseguir, no mapa, aquele Google Maps, etc., não vamos conseguir distinguir muito bem o que é cidade e o que é que não é. O que é certo é que as pessoas gostam de estar mais próximas para poderem ter uma série de benefícios, sinergia, e, portanto, que isso vai continuar. Também considero que a água vai ter um desenvolvimento completamente diferente nas cidades. Hoje em dia, eu faço alguma coisa na sanita e carrego um botão, descarrego água potável em quantidade ridiculamente desproporcional àquilo que eu preciso levar, e quanto mais velha, mais vezes vou à casa de banho, também é vida, e essa água vai atravessar meia cidade para ir para uma etar, onde lhe acrescentam não sei quantos químicos para tratar o que era sólido, provavelmente, que chegou lá, mas que está junto agora não sei quanta água, também água da chuva, que vai se juntar, e depois, após esses custos todos dos químicos, etc., as filtragens, a mão de obra, tudo isso vai para um rio. Mas leva consigo muitas coisas que nós sabemos que estão lá e muitas coisas que nós não sabemos que estão lá, portanto, nós sabemos procurar. Muito do problema do efeito que está a perder o antibiótico hoje em dia, os antibióticos, é que as pessoas deitam fora na sanita ou através do corpo ou porque não acabaram a caixa e acabam por estar a criar resistência. Há todo um mundo de cuidados que se precisam de ter e que nós não estamos a ter. Portanto, água, o ciclo de vida da água vai ser completamente diferente. Ou, se eu estou em 2050, eu sei que a água vai ser tratada localmente e que todas as águas que são utilizadas são reutilizadas tantas vezes quanto possível antes de serem efetivamente evaporadas ou levadas a um sítio onde se calhar o tratamento é um bocadinho mais forte. E essa consciência é um bocadinho responsabilidade das cidades, neste momento, de, no fundo, largar aquela responsabilidade de não podemos ter tratamentos locais porque as pessoas matam-se. Não, é de saber envolver os cidadãos e os bairros para poderem haver estes circuitos de água que eu chamo Fix Water Locally, portanto, fixar a água localmente. Temos também o tema da água no sentido em quando ela faz falta e se calhar vamos ter... Eu proponho que vamos ter edifícios que sabem agarrar a água até da atmosfera e transformá-la em água útil, e essas tecnologias também não estão longe de estar desenvolvidas. Alguém está a falar comigo? E este projeto é um projeto que a minha filha fez quando estava a estudar arquitetura, que são edifícios cujas raízes entram no pântano, por acaso foi um projeto feito para a China, entram num pântano e, ao utilizarem a água que está retida no solo, conseguem trazê-la para a produção de alimentos, para, no fundo, criar todo um sistema vivo, até de produção de peixes. Aqui pode ser que faltem algumas tecnologias, não sejam todas inventadas, mas devíamos de fazer este shift para os edifícios não serem algo que carrega numa infraestrutura e contribui com desperdício, mas sim edifícios podem ser eles próprios quem tem o papel de limpar e de ajudar a equilibrar os ecossistemas, neste caso urbanos.
Estas fotografias são tiradas em Mértola, na agrofloresta em Mértola, terra sintrópica, e no fundo mostram-nos quanto mesmo ao lado de uma nossa cidade podemos ter também espaços com uma enorme diversidade, biodiversidade e com uma enorme diversidade de alimentos que podem ser produzidos e que podem ser por isso consumidos frescos. Estamos a 10 minutos a pé do centro da vila. E esta imagem foi a minha amiga Hannah que me mandou, que para mim é um grande sugestão. Porque é que os animais não podem voltar para a cidade? As abelhas já voltaram para a cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas Paris é a capital das abelhas. Há tanto pesticida nas zonas em torno a, portanto, nas zonas rurais de França, que as abelhas decidiram, não, aí não sobrevivemos, vamos para a cidade onde não há pesticidas, mas há muitas flores nas varandas, etc. E, portanto, as abelhas já o fizeram, mas se estes animais lindíssimos conseguem trepar quase de superfícies verticais, porque é que nós não os voltamos a envolver na cidade? E quem sabe eu posso ir à minha fachada, mugir um bocadinho de leite de cabra e o meu cappuccino tem leite fresco. São possibilidades que eu acho que nós não devemos ser barreira a elas. Existem muitos produtos como estes que, no fundo, substituem um bocadinho a lógica do frigorífico. Nós, em vez de estarmos a segurar alimentos para não morrerem durante uns dias, se calhar estamos a ajudá-los a crescer e a ser mesmo aquilo que precisamos na maior vitalidade quando os ingerimos. A ideia de imprimir alimentos também eu acho que é uma ideia gira, que pode ter utilidade, mas sem o impedir que eles depois possam evoluir e crescer. Projetos muito interessantes como o Microbial Home da Philips Design, que era no fundo uma cozinha onde não há protótipo construído, mas há a ideia desenhada. É uma cozinha onde nada sai, tudo se transforma em energia ou em alguma coisa e tudo fica, portanto não há desperdício. E é um conceito engraçado que incluía até na janela havia colmeias incorporadas na fachada do edifício, colmeias artificiais, mas para abelhas e com uma pipeta no interior onde podíamos tirar o mel nas alturas que dava jeito. E pronto, eu pergunto a todos, mas é uma pergunta que se calhar na parte da discussão mais tarde, de conversa, podemos partilhar, mas é uma pergunta que eu me faço, se não todos os dias, muitos dias, que é como é que eu posso melhorar ainda mais ou criar mais subtileza na relação que tenho com as pessoas que são significativas para mim todos os dias. Como é que eu posso criar mais sofisticação, mais riqueza, mais relação com aqueles que me são importantes? E é com isto que vos deixo. Obrigada.